A minha família, ela é cristã, né? Minha família, ela é católica. Tá. Minha família é católica. Mas eu compreendo hoje que eu tive alguns antepassados aí que eles tinham um certo problema psicológico. Se eu não me engano, era o meu bisavô. O meu bisavô, ele era tido como, hoje a gente chama de esquizofrenia, né? Era aquela pessoa que ele tirava a roupa, gente antiga, né? Tirava a roupa na rua, a gente dava tiro pra cima, né? Na época tinha... Então, assim, hoje eu entendo, tenho também outros casos na minha família de esquizofrenia e tudo mais. Então, hoje eu entendo que não só, né? Por favor, gente, não vamos misturar, né? Nem tudo é espiritual, nem tudo é, senão a gente vai viver na Disney, a gente não tá no Beto Carreiro, né? A gente tá no mundo real. Então, assim, mas existem indícios também de que há uma sensibilidade energética na minha família que não é bem compreendida. Eu, desde moleque, eu vejo coisa, desde moleque eu ouço coisa. Sou esquizofrênico? Talvez, mas a esquizofrenia então tá me salvando, porque me direciona pro caminho certo, sabe? Muita gente, né, teve a mediunidade mal interpretada e era taxada como louca, maluca. Exatamente. Então, assim, o que vai fazer essa diferença, né? Honestamente, numa questão clínica eu não sei, mas o que eu posso dizer pra mim é que a minha sensibilidade, ela me salva. As coisas que eu ouço, elas são... Tem coisas ruins que a gente ouve, mas tem, assim, coisas muito belas, muito bonitas, direcionamentos. Hoje eu só sou o que eu sou por conta que eu te falo do período formativo. Eu nasci no dia 11/11, cara. 11/11, 2 números mestres ali, né? Então, a numerologia é de 1 a 9, mas tem os números mestres. Assim, existe toda uma sensibilidade espiritual que deve ser trabalhada na minha vida para que a minha vida ela aconteça de uma forma ok, entende? Então, e isso vem acontecendo desde moleque. Então, eu uso isso para minha vida. E para o meu trabalho eu também vou usar, né? Não tem como diferenciar. Na minha vida inteira, o meu caminho foi espiritual, sim, né? Então, eu uso. Não vou dizer que não, eu uso sim. Como é que tu encontra a Umbanda na tua vida? Já que a tua família era católica, sim, católica? A minha família é toda católica, né? Minha mãe, ela é bem católica, só que a minha mãe, a minha mãe, ela é uma pessoa que eu entendo como... esotérica, espiritualista, né? Mas em religião minha mãe ela é católica. Mais aberta, assim. A minha mãe ela é católica, só que ela assim, se eu falar pra mãe assim, mãe, você reza o Ponopono, ela vai dizer, rezo. Que legal. Ela tem tudo, sabe? Assim, a minha mãe ela se apega muito a Feng Shui, essas coisas assim, né? Minha mãe carnal, né? A Feng Shui, o Ponopono, ela faz muito, sinto muito, gratidão, obrigado, alguma coisa assim, né? Assim, ela tem toda essa pira na vida dela. E isso fez com que eu pudesse ter muita liberdade de ser quem eu sou. Minha mãe é uma cabeça muito aberta. Legal. Muito aberta. Então, de ser quem eu sou. Quando essas coisas começaram comigo, eu comecei com... Como que é o nome que se diz, o termo técnico que se fala quando a gente fica paralisado? Paralisia do sono, né? Eu tinha muito de moleque, mas muito, gente, assim, ó, era toda semana, assim, umas 2, 3, assim, e eu, moleque, assim, eu tinha uns 5, 6 anos, eu falava, mãe, eu colo no colchão. Eu não sabia o que estava acontecendo, porque parece que realmente tu tá colado, né? Mas é ali que tu tá inerte, dormente, eu colo no colchão, eu colo no colchão. Tu tava consciente e não conseguia mexer o corpo ou tu se via fora? Não, eu não desdobrava, mas assim, eu ficava colado, consciente, e aí quando eu despertava eu ainda perdia a minha voz ela não voltava, eu ficava alguns minutos sem voz, era assim quando eu era moleque. E aí a minha mãe me levou pra médico e eu tomava negócio de pingar embaixo da língua e não sei o que, e aquilo não passava. Acaba um tempo eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a ver coisa, comecei a ouvir coisa e eu não entendi o que era, mas eu via sombra, assim, não era tudo muito nítido, era burburinho, era sombra e coisa nesse sentido. E aí, com a chegada da internet, a internet ela cresceu com a gente, vamos colocar assim, mas não era uma coisa muito acessível. Era um negócio da discada, tinha que ir às 2 horas da tarde no sábado para, ou depois da meia-noite, então assim, não era algo muito acessível. Os computadores começando a chegar ali, era uma coisa absurda de cara e tudo mais. Com a chegada da internet, eu comecei a ficar mais espertinho para pesquisa, essas coisas, eu já tinha quase uns 12 anos, eu acho, 11, 12 anos e tudo mais. Ali eu comecei a pesquisar, eu fui entendendo que aquilo ali tinha um nome. Puxa, isso aí é mediunidade. Eu fui me entendendo sozinho. Porque não tinha esse amparo. E aí fui entendendo que aquilo lá era mediunidade. E aí eu falei pra minha mãe. Mas isso aí depois um pouquinho mais velho, quando eu já tinha mais autonomia. Porque a minha mãe, eu sou batizado, eu sou crismado até ela. Não, tu vai crismar. Depois, se tu quiser seguir teu rumo, tu vai. Né? Eu falei, beleza, eu fiz a minha crisma e tudo mais. Fiquei um tempo ainda pesquisando o que era espiritismo e tal. E aí, quando eu conquistei mais a minha autonomia, eu falei assim, mãe, eu vou pro espiritismo, eu preciso me entender. Vou pro espiritismo e é isso aí.
E aí foi onde eu comecei a doutrina espírita. Né? Então eu ia para os centros espíritas e eu me criei médium no espiritismo. E é onde aí a gente começou a entender melhor, né? Ali em grupo de estudos e tudo mais. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais vai aflorando. Porque hoje eu percebo que, tipo assim, existe num outro lado, existe uma necessidade de amparo também. Então tem gente do outro lado, que se vocês abrissem o canal, não sei se vocês têm tudo mais, alguma coisa nesse sentido, mas se abrir o canal a gente vê que tem mais gente desencarnada do que encarnada na Terra. A gente consegue observar que eles também precisam dessa ajuda. E quando a pessoa percebe, agora ele entendeu que ele é médium, agora ele está tendo conhecimento, agora ele sabe, aí começa a vir mais. E aí tu começa a ficar mais aflorado daquilo. A mediunidade ela vai desenvolvendo mais, ela vai desenvolvendo mais, vai desenvolvendo mais.